Olá, vamos trabalhar um pouquinho sobre recursos e técnicas, que são extremamente importantes dentro do nosso planejamento didático e que muitas vezes, se nós não soubermos justamente casar no nosso planejamento, novamente vem a ideia do planejamento em equipe dentro da escola, se nós não soubermos fazer esse casamento entre recursos e técnicas, aqueles objetivos que nós temos no nosso planejamento inicial, ele pode cair por terra. O próprio planejamento da aula também pode cair por terra se nós não soubermos fazer esse ajuste. Por quê? Técnica e recursos andam juntas, como letra e melodia. E aí, tem até esse exemplo aí que eu dei de um hiperlink, que é uma música muito bonita, que está no YouTube, de uma cantora também, muito boa, que vocês vão ver como funciona a relação da companhia que faz companhia. É assim a relação entre recurso e técnica. Como técnicas, nós temos o estudo dirigido. Quem não se recorda daquele número de questões, um texto, respostinhas a serem dadas. Depois a gente tem as exposições. Quem não chegou em alguma sala de aula alguma vez com um cartaz desse tamanho e sobre a Semana da Pátria, e você tinha que fazer uma exposição sobre a história do Brasil para toda a turma, e tinha que funcionar bem, senão levava um 0 da professora naquele tempo. Também a gente tem o uso de jogos, seminários, painéis, tempestade mental, debate, Phillips, a técnica Phillips 66, que é bem antiguinha, o círculo no círculo de verbalização, com grupos de observação. Atualmente, os fóruns digitais, que podemos propor atividades por eles, por aula, e os próprios chats na sala de bate-papo. Apenas alguns cuidados. Em debates, em círculos de verbalização, grupos de observação, em fóruns digitais e em chats, a gente tem que ter uma atenção muito grande, porque, caso contrário, muitas pessoas tendem a extrapolar o que sentem, a falar demais, tendem a pensar que determinados posicionamentos dos outros colegas são pessoais e querem transferir a discussão para uma outra dimensão. E não se esqueçam, algumas discussões, alguns problemas são do âmbito de psicólogos e psiquiatras. E se alguma discussão sair fora do controle, tente retomar aquela situação e comunique depois à coordenação pedagógica da escola. Porque determinadas animosidades devem ser sanadas para se evitar problemas mais futuros. E como recursos? Eu vou fazer apenas uma exposição rápida de alguns aqui, que vocês vão se lembrar. Quem se lembra de álbum seriado, ou que conhece um álbum seriado? Isso é muito comum em determinadas campanhas de saúde, no Brasil adentro, e mesmo no passado nas escolas, onde não se tinha retroprojetor, projetores. Você dava aula justamente, você ministrava a sua aula, e você tinha esse álbum com uma série de histórias, com uma série de demonstrações, e que isso auxiliava visualmente as pessoas, os alunos, a obterem e a deterem também um conhecimento sobre aquele conteúdo. Por exemplo, aí está trabalhando justamente uma campanha sobre a amamentação. Além dos álbuns seriados, nós temos os pôsteres, que pode ser tanto um pôster de divulgação, enquanto um pôster educacional. Olha esse que bonitinho aí. A senhora quer ajuda? Pode ser feito numa cartolina, pode ser confeccionado com recortes, com fotomontagem, ou até mesmo com designers e feito também em gráficas. E tem o pôster manual, que em determinados momentos, um pouquinho só de palavras resume tudo aquilo que a gente está sentindo. Bem aquilo, tem tanta coisa errada que nem cabe em um cartaz, né? Em um cartaz ou um pôster. O pôster dura mais tempo que o cartaz. A comparação é um pôster de um filme. Você coloca na parede da sua sala de casa determinados filmes clássicos.
Um cartaz, ele tem um tempo de vida menor, porque ele é para algo momentâneo. Depois vem os banners, que atualmente, com toda essa informatização, todo o uso de computadores, de impressoras, da própria impressão em outros materiais, nos permite ter esse tipo de banner. O que tem aí de robótica e acessibilidade é o estilo de um banner, que é um pôster para apresentação numa feira de ciências, ou num congresso, ou num simpósio, que tem um momento de exposição de pôsteres. E do outro lado, essa meninadinha toda brincando nesse mundo conectado, é um outro banner que pode ser utilizado em quaisquer discussões sobre tecnologia e educação. Outro modelo de recurso é o chamado mural, que esse daqui, se a gente não souber fazer nas escolas, sai uma coisa tão feia, tão cafona. Tem que saber distribuir um pouco cores, informação. Caso contrário, fica um negócio ali completamente pesado, que quando você passa no corredor assim, ou na sala dos professores, ou até mesmo dentro da sala de aula, você tem vontade de fechar os olhos e dizer, meu Deus do céu, sou eu que estou fazendo isso? Ou é o meu colega que fez? Então, alguns cuidados na distribuição de materiais, justamente como esses aí, nós devemos ter. Depois, nós temos os quadros mais modernos, né? Esse flip chart aí, que em determinados cursos ele mais utilizado justamente com essa canetinha, que a gente trabalha tranquilamente. E nós temos o nosso velho amigo ali, o quadro gesso, o quadro negro, o quadro verde, que em determinadas universidades americanas e mesmo europeias, com toda a tecnologia que tem, se encontram professores magistrais que chegam, proferem suas conferências, usando um quadro desse tipo. E aí de quem falar alguma coisa, porque o cara que está ali dando aula, muitas vezes é um grande gênio. Você fica quietinho e o importante é sorver as palavras dele. Depois vem muitos de vocês, eu acho que nem conhecem, um projetor de slides. Que isso aí teve muita fama nos anos 50, 60, 70, que era o show, assim, você viajar, tirar fotografias de slides, né? E depois ficar exibindo-as, como o pessoal faz com fotinhas de maquininha digital atualmente. Mas isso na sala de aula era algo espetacular, para dar aulas de história, de geografia, era um cineminha móvel que todos os alunos gostavam. Esse primeiro monstro que está aí em cima não é um aparelho de tortura. Ele se chama episcópio. Vocês estão vendo essa base preta dele? Aqui era colocado um livro que tinha uma lâmpada que o iluminava e havia uma projeção desse material numa parede. Essa máquina esquentava mais do que tudo. Imagine numa sala com 35, 40 alunos, com uma ventilação mais ou menos além do pior, né? Porque já não é nem ruim. E um troço desse ligado ali quente. Você precisava da escuridão completa. E a escola que tinha se sentia o top da época. Depois vem os gravadores, a fase mais dos gravadores. A fita cassete, a velha conhecida de alguns. Há um primeiro modelo de gravador de fitas e o videocassete. Quando começaram nas escolas a exposição, a utilização de filmes em algumas aulas, que o chique era ter aquele videocassete que andava num carrinho pelos corredores e os alunos diziam, hoje nós vamos ter aula de vídeo. E muitas vezes o plano da disciplina era o filme inteiro. E isso não é lá muito legal, porque você pode fazer recortes de cenas de um filme, você pode trabalhar uma discussão sobre o filme, mas usar o espaço da aula inteiro para um filme é um pouquinho de enrolação, né? A gente tem que ter um certo cuidado com isso. A não ser que seja uma disciplina de teoria do cinema, em que
você está solicitando aos alunos que faça uma análise de todos os cortes, de todas as sequências, de iluminação, de diálogo e por aí afora. E os mais moderninhos, atualmente, são as chamadas lousas digitais, que vocês podem ver aí. Tem um retroprojetor, vai ter lá na mesa do professor um notebook como esse daqui, tá? Que vai estar conectado. Vejam aí, aí eu peguei de uma fonte em espanhol. Você tem um projetor, um data show, tem o quadro tátil e tem o computador e uma caneta especial. Veja o modelito dela. Aqui você tem uma caneta de flipchart. Aqui uma caneta para pissarra digital. E quando você vai trabalhar com a pissarra digital, é como se fosse justamente um mouse, um cursor de um mouse, que você vai estar trabalhando no quadro, e a tela que é do computador, ela se torna tátil aos comandos, aos controles que você estabelece ali. Vejam aí o exemplo do guri, trabalhando justamente com um quadro, aí ele está fazendo uma outra... Quer dizer, se bem que aqui é uma outra montagem, né? Porque eu tenho uma montagem mais de PowerPoint e, ao mesmo tempo, mostra aí o guri trabalhando com o que seria uma informação de uma imagem captada na internet e ele trabalha isso projetado diretamente num quadro, mas que também é a tecnologia dentro da sala de aula. Ó, novamente, mais exemplos do funcionamento do quadro digital, que muitas escolas têm, só que no início é novidade, depois começa a ficar um pouquinho... cai no dia comum, no momento comum, e os alunos passam a ter um domínio daquele material, e o professor, aí é que vem a importância de que tenhamos uma formação didática continuada em relação às novas tecnologias. Porque, às vezes, nós temos o material, temos o recurso, temos indicativos de técnica e não sabemos manejar. Novamente, para recordar a memória de vocês, o que veio com a revolução do CD, o que cabe no, o que um CD porta, carrega, é o que antes a gente usava na videocâmera, no gravador, no toca-disco, nas fitas. Depois vem todo esse milagrezinho das tecnologias móveis com os celulares. Depois com os pendrives e tablets e outros mecanismos. E o grande sonho é que tudo seja tátil, né? Que você consiga trabalhar holograficamente a educação com os alunos num futuro próximo. Eu espero que esteja vivo até lá para poder aprender. Então, na parte de recursos e técnicas, dá uma aprofundada, dá uma lida profunda, mais nos textos complementares também, e pensa nisso. Técnica e recurso andam juntas, caso contrário, o objetivo não será realizado. E a aula vai ficar um pouco capenga dentro do processo. E isso é importante. Ok?